Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então vamos continuar a aula de hoje, né? Terceira aula da semana 23 a 3. Vamos falar um pouquinho sobre estudo analítico, né, dos espelhos, né? Eu não falei ontem com vocês, porque ia deixar para essa aula hoje, né? Todo objeto, né, em relação ao espelho tem uma certa distância, e a imagem também vai ter uma certa distância, né? A gente percebeu que no espelho côncavo, é, a imagem, a distância do objeto e a distância da imagem não é diretamente, como eu posso dizer, não tem o mesmo valor, né? Não é simétrico, né? Porque depende da posição em que se encontra o objeto em relação ao espelho para gerar uma imagem, né? Próxima ou longe da posição da posição do espelho, né? E pode gerar até imagem atrás do espelho, né? Na frente ou atrás do espelho. No espelho convexo também tem essa variação, né, de imagem, e aí também percebe sempre a diminuição, né, da imagem em relação ao objeto. Então, o estudo analítico, né, ele basicamente a gente vai trabalhar justamente como se o nosso espelho fosse um plano cartesiano, né, com eixo horizontal e eixo vertical, eixo X e eixo Y, tá? A gente vai ver mais adiante aí. E também a gente vai definir hoje o que são a chamada lei de Gauss e o aumento linear, tá? São duas equaçõezinhas aí bem interessantes para a gente trabalhar com espelhos, tá? Então vamos lá. Aqui o modelo, né? Eu tenho um espelho côncavo, né? Tem um espelho côncavo aqui e tem um objeto que se encontra numa certa distância, né? Do nosso espelho, tá? Eu vou apagar isso aqui porque só para mostrar para vocês, mas eu vou determinar depois com o slide, tá? Eu tenho um objeto em relação ao espelho e aí eu vou gerar a minha imagem desse objeto, né? Lembrando que vem paralelo, passa pelo foco, o que vem pelo vértice, volta pelo vértice, e aí eu tenho a formação da imagem nesse ponto, né? Então vamos definir algumas coisinhas aqui, né? A distância entre o objeto e o espelho eu vou chamar de P, tá? A distância entre a minha imagem até o espelho eu vou chamar de P', tá? Então, o tamanho da minha imagem, do meu objeto, né, eu vou chamar de O, e o tamanho da minha imagem eu vou chamar de I. Tá? Então, vamos lá. Tem aqui meu espelho, né? E se eu pensar no plano cartesiano, né? Quero que vocês observem aqui, eu tenho o eixo X, né? Que é as abscissas ou abscissas, e tenho a ordenada, que é o meu eixo Y, né? Então, representando o meu eixo X, eu tenho meu plano na horizontal, né? E a ordenada é meu plano na vertical. Então, tá aqui meu X, né? E tá aqui meu Y. Gostaria, pessoal, de deixar convencionado com vocês o seguinte: a parte espelhada do espelho, a parte da frente do espelho, né? E nesse caso o espelho côncavo, eu vou chamar de positivo, tá? Então, tudo que aparece nessa região aqui do espelho, aqui nessa região, na frente do espelho, eu vou chamar de positivo. Em contrapartida, tudo que aparece atrás do espelho, eu vou chamar de negativo, tá? É só para convencionar, tá? Tudo que é para cima, né, nesse sentido, eu vou chamar de positivo. Tudo que é para baixo, eu vou chamar de negativo. Isso no eixo das ordenadas, tá? Deixa eu apagar isso aqui que é para não ficar atrapalhando. Cadê? Aqui. Vamos lá. Devia ter feito poucos traços, mas tudo bem. Então, vamos lá, né? Continuando. Então, tem aqui, ó, a frente do espelho positivo, atrás do espelho negativo, isso no eixo X, tá? Isso somente no horizontal, tá? A gente tem que separar bem o que é horizontal do que é vertical, tá? Então, na horizontal, frente do espelho positivo, atrás do espelho negativo. Para cima, né? A partir do o eixo principal, tudo que é para cima, eu vou chamar de positivo. Tudo que é para baixo, vou chamar de negativo. Então, olhando esse espelho aqui, já tem algumas coisinhas que a gente pode chamar de positivo e negativo, né? O exemplo, foco. O foco desse meu espelho, ele vai ser positivo ou vai ser negativo olhando no eixo
horizontal, ou seja, é a frente do espelho. Ele é positivo. Centro de curvatura também vai ser positivo, tá? Então, tudo que aparecer na horizontal, na linha horizontal, aqui acho que dá para me desenhar na mão assim, ó, você vai ver. Tudo que eu desenho na horizontal, tudo está representado na horizontal, será positivo se estiver na frente do espelho e será negativo se estiver nas costas do espelho, tá? Tudo que subir em relação ao eixo Y, tudo que subir, então significa que é positivo no eixo Y e negativo no eixo Y, tá? Se descer em relação ao eixo Y, beleza? Então, vamos lá, gente. Agora, bom, gente, continuando, tá? Vamos falar mais um pouquinho aqui dos espelhos, né? Então, tá aqui. Eu tenho um espelho côncavo e um espelho convexo aqui do lado. A minha esquerda um côncavo e a minha direita um convexo, tá? Então, vamos fazer algumas análises, né? Fazer algumas análises de sinal para cada uma dessas posições. Então, vamos lá. Surgiu aqui, né, um quadro bem cheinho, né? Mas a gente vai pegando parte a parte, dá para a gente compreender tudo aqui, tá? Primeiramente, vou pegar aqui, ó. Vamos pensar, tudo que está na horizontal é abscissas, tudo que está na vertical, ordenadas, tá? Então, vamos tentar separar bem aqui. Primeiro momento, a gente vai falar um pouco do que está no eixo horizontal, ou seja, nas abscissas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui, ó, foco. Se ele é maior que zero, então significa que ele é positivo. Foco positivo, ele se encontra em qual tipo de espelho? Se encontra no espelho côncavo, tá? Então, foco positivo, ele é espelho côncavo. Por que positivo? Porque ele surge à frente do meu espelho, tá? Agora, se o foco é negativo, foco negativo, ele vai surgir aonde? No espelho convexo. Por quê? Porque ele aparece atrás do espelho. A minha posição P, né? O meu P, se ele for maior do que zero, então eu vou ter o que eu chamo de objeto real. Ele realmente está na frente do objeto. Então está aqui, ó, em frente do espelho, desculpa. Aqui se encontra essa setinha, né? Então aqui, ó. E aqui também, ó. Tanto no espelho virtual, no espelho convexo, quanto no espelho côncavo, né? Esse objeto vai estar à frente dele. Então ele é um objeto que eu chamo de real, tá? Agora, se eu tiver um ponto objeto, né, uma distância do objeto negativa, ou seja, diz que não existe, né? Que está informando que a gente não existe. Por que isso, professor? Por que não existe? Imagina, você tem um objeto, aqui esse camaradinho aqui, ó. Se ele for negativo, ele tem que estar aparecendo aqui, ó, atrás do espelho, ou aqui, ó, atrás do espelho. Aí me fala uma coisa, o que gera a imagem? A frente do espelho ou a traseira do espelho? A frente do espelho. Então não é possível um objeto estar na posição negativa, senão ele teria que ser teria que estar escrito atrás do espelho, tá? Então isso é impossível, beleza? Continuando aqui, ó. Quando a posição da imagem, né, o P', quando o P' for menor do que zero, ou, desculpa, maior do que zero, positivo, então ele aparece aqui, ó, tá vendo? À frente do espelho. Então ele é um objeto, desculpa, ele é uma imagem real, tá? Afinal, estamos falando da imagem, né? Então, ela é uma imagem real. Ué, professor, mas você falou que tudo que é para baixo em Y é negativo? Olha. O que eu estou falando é o seguinte. Quando a gente fala somente no eixo X, então ele se encontra à frente do meu objeto, do meu espelho, tá? O meu P', a posição dele se encontra à frente do objeto, à frente do espelho, tá? Então, ele é, sim, uma imagem real, tá? Tá à frente do objeto, ela é uma imagem real, beleza? Ah, mas ela não é no eixo Y? Não, no eixo Y a gente vai analisar depois.
Primeiro vamos falar do eixo X, beleza? Então deixa eu apagar aqui para não dar problema. Vamos lá, continuando. E aqui, ó, se eu tiver uma posição da imagem negativa, significa que ela vai surgir nessa região aqui, ó. E nesse caso aqui, ó, ela surge aqui, ó, atrás do espelho, tá? Se é atrás do espelho, então ela é uma imagem negativa, tá? É uma imagem virtual, beleza? Então vamos lá. Continuando, tem aqui um outro quadro, deixa eu apagar aqui em cima, para não atrapalhar. Isso, apaga aí, peguei. Ok, e eu vou fechar aqui para não atrapalhar a nossa visualização, tá? Vou apagar aqui. Vamos lá. Agora só no eixo da ordenada, certo? Só no eixo Y, tá? O que sobe e desce. O que é positivo, ou seja, maior que zero, vai ser real. Então o objeto, né? O objeto positivo nesse sentido. Nossa, o vermelho tá feio, né? Nossa, velho. Acho que o azul melhorou. Vou apagar aqui, ó. Esse não dá nem para ler, convenhamos, né? Azulzinho esse. Acho que é esse aqui, né? Ou não? Acho que é esse aqui, ó. Aí, esse aqui tá melhor. Então a gente apaga esse, deixa aqui, azul claro, ok. Então vamos lá. Eixo Y vertical. Vamos lá. Se eu tiver o objeto e ele for maior do que zero, ele vai ser positivo. Então significa que ele é um objeto real, tá? Então aqui se encontra, opa, não pinta aqui, pinta, mas não dá para ver. Então vamos lá, esse objeto aqui também vai estar positivo, porque ele está pintado à frente, ele está aparecendo à frente do meu espelho, tá? E também ele é no sentido para cima, no sentido Y, ele é positivo, tá? Agora, se meu objeto for menor do que zero, ele vai ser negativo. E ele é negativo, ele vai crescer aqui para baixo, nesse sentido, tanto no... Vou colocar aqui nesse sentido, ou nesse outro aqui, também nesse sentido. Mas ele ainda assim, ele é um objeto real, tá? Porque ele está sendo construído à frente do espelho, tá? Então, ele é um objeto real. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Apaguei também. Ok. Agora, continuando. E se a imagem for positiva? Se a imagem é positiva, essa imagem vai surgir à frente do espelho, tá? E eu vou chamar essa imagem de virtual. Tá errado. Essa imagem é real. Ai, minha gente. Ai. Tá ao contrário aqui. Posso continuar? Eu vou continuar, tá? Só muda aqui a posição. Depois eu vou colocar certinho no slide, tá? Vamos lá. Se a imagem é maior do que zero, tá? Ela vai ser uma imagem positiva. Desculpa, tá certo, gente. Ó, que vacilão. Ai, meu Deus do céu. E ela é uma imagem virtual. Sim, por quê? Porque ela vai crescer aqui em Y, ó, em Y. Se ela é positiva somente em Y, ela vai surgir nesse quadrante aqui, ó. E ela vai ser positiva, porque subindo para Y. A mesma coisa acontece no espelho côncavo. A imagem vai surgir nesse sentido aqui, ó. Tá? Vai ser até maior. E ela vai ser virtual. Tá correto aqui, gente. Eu que escrevi, no bug aqui de falar, eu acabei falando errado. Agora, se a imagem for negativa, né? Imagem negativa significa que ela vai ser construída de cabeça para baixo. E só o espelho côncavo constrói a imagem de cabeça para baixo, tá? Um segredinho, gente. Segredo. E aí eu vou aparecer aqui de novo, ó. Segredo, pessoal. Toda imagem de cabeça para baixo, toda ela é real, tá? Toda ela. Para começar, por quê? Porque toda imagem de cabeça para baixo, quem vai gerar esse tipo de imagem? Somente o espelho côncavo. Se o espelho côncavo gera uma imagem de cabeça para baixo, ele está fazendo a imagem a partir dos raios de verdade, dos raios reais, tá? Então significa que a imagem sempre vai aparecer de cabeça para baixo
e toda imagem para cabeça para baixo ela é real. Imagens reais são imagens que eu consigo projetar. Aonde mais eu tenho imagens reais que fica de cabeça para baixo? Lá na câmera escura. Na câmera escura, a imagem não vem o objeto não está de cabeça para cima. Quando surge dentro da câmera, pelo fato de passar no furo, fica de cabeça para baixo. E eu projeto aquela imagem justamente aonde? No papel que está atrás da câmera escura, no anteparo, né? Então ela é projetável, tá? Agora o espelho convexo, ele só gera imagens virtuais, porque todas elas são de cabeça para cima, sempre, nunca de cabeça para baixo. O espelho côncavo tem imagem de cabeça para baixo e imagem de cabeça para cima. O que é de cabeça para cima é virtual, o que é de cabeça para baixo é real, tá? Outro exemplo, sabe o espelho da sua casa? No espelho você não fica de cabeça para cima, está de cabeça para cima lá no espelho? Sim, né? Sua imagem está de cabeça para cima. Aquela imagem é real ou é virtual? Virtual, tá? Então imagens reais ficam de cabeça para baixo, beleza, gente? Vamos lá, continuando. Vamos lá. Agora eu vou falar com vocês duas equações. A primeira equação a gente chama de equação de Gauss, tá? Ou lei de Gauss, tá? Ela fala o seguinte: o inverso do foco é igualzinho à soma do inverso da posição P mais o inverso da posição P', tá? Então, o foco de um espelho, né? O cálculo do foco do espelho depende da posição do objeto, mas depende também da posição da imagem. E todo mundo invertido, tá? Essa equação a gente não pode mudar não, tá? Não pensa que vai fazer, F sobre 1 é igual a P sobre 1 mais P' sobre 1. Isso não pode. Tem que fazer 1 sobre F mais 1 sobre P mais 1 sobre P'. Mais pra frente eu vou mostrar um jeito de você fazer ela com um jeitinho mais fácil, tá? Segunda equação. Aumento linear. Gente, lembra que o objeto ele pode gerar uma imagem que pode ser menor e também imagens que podem ser maiores, tá? É diferente do espelho plano. O espelho esférico não consegue variar o tamanho da imagem do objeto. Tá? E aí, que cálculo que eu uso, gente? O aumento linear, eu chamo de A. Tá? Ele é uma relação entre imagem e objeto, ou menos posição P' sobre posição P. Coloca isso no caderno, tá? Você tem que decorar isso aqui. Aumento é I sobre O, ou aumento é igual a menos P' sobre P. Como é tudo igual, então I sobre O é igual a menos P' sobre P. Você vai ver que a gente vai usar direto isso aqui. A não ser que pergunta diretamente o que é esse valor, tá? E aí, qual a relação que a gente vai entender para aumento, né? Se o aumento for maior do que 1, ou seja, uma vez, 2, 3, 4, números maiores do que 1, positivos, né? Positivo e negativo, desculpa. Números maiores que 1, significa que eu tenho uma imagem que é maior do que o objeto. Então, se o A for 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser maior que o objeto, beleza? Agora, se meu aumento for entre 0 e 1, ou seja, 0,1, 0,25, 0,5, 0,82, 0,974, tá? Se for entre 0 e 1, significa que a imagem ela é menor do que o objeto, tá? Então, isso aqui é um percentual. De 1, 2, 3, 1, 2, 3 acima, né? Eu vou ter sempre um aumento. Se o meu A der entre 0 e 1, eu vou ter uma diminuição, tá bom? Beleza, vamos lá, gente. Continuando. Pega aí a apostila, capítulo 2, tá? Exercício 28. Esse exercício está na página... Deixa eu ver aqui. Página 26. Tá? 26. Esse exercício, ele está separado em A, B e C. Então, vamos dar uma lidinha aqui. Um espelho côncavo possui raio de curvatura igual a 40 centímetros.
Coloca-se um objeto de 2 centímetros de altura, perpendicularmente ao seu eixo principal. Determine a posição, a altura, característica da imagem e o aumento linear transversal, quando esse objeto tem uma distância do vértice D. Vamos lá. A, 40 centímetros, B, 30 centímetros e C, 10 centímetros. Eu vou resolver aqui, gente, o A e o B. Eu resolvo agora. O C eu vou pedir para vocês fazerem em casa. Em casa não, faz aí na casa de vocês, tá? Depois eu vou colocar o gabarito ali. Tá aqui o resultado, tá aqui, tá. Eu coloquei no equation, vai ficar rapidinho para fazer. Então vamos lá. Primeira coisa que ele quer saber, que ele fala pra gente, que o raio vale 40. Então anotei aqui. Segunda coisa, que o objeto tem 2 centímetros de altura. Se o raio vale 40, né, tá? E aí ele falou o seguinte, quando ele estiver na posição 40, então P igual a 40, quanto vai valer o P', quanto vai valer o tamanho da imagem, as características e o aumento, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse raio, né? Porque esse raio eu consigo relacionar com foco. Tá? Então vamos lá, vou até aparecer do lado aqui, gente. Esse raio vai ter uma relação com o foco. Então, o raio, né, o foco nada mais é eu pegar o valor, do raio e dividir por 2. Então, 40 sobre 2 vai dar 20, beleza? Isso vai ser o foco. Com o foco, eu uso a equação de Gauss. Então, eu tenho aqui as informações. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', tá? Então, aqui colocando os dados, o foco é 20. Então, coloquei aqui 20. Posição P, ele fala que a posição P que está aqui, ó, é 40. Então, põe 40 aqui. 1 sobre P'. P' é o que ele quer saber. Então, eu vou calcular ele. Tá? Vamos apagar aqui para não atrapalhar. Ok. Resolvendo aqui. Colocando as informações, olha aqui, ó. 1 sobre P. O que eu fiz aqui, gente? O que o tio fez aqui, ó? Ele pegou esse 1 sobre 40, passou para o outro lado. Quando ele passou para o outro lado, ficou menos 1 sobre 40, mais 20 é igual a 1 sobre P. Fazendo essas continhas aqui, 1 sobre 40 mais 1 sobre 20, professor, que conta difícil. Não é difícil não, você vê que é facinho. Vem aqui, ó. Eu tenho que deixar essa base com o mesmo valor. Então, eu tenho que deixar, ou deixa igual a 40, ou então deixa igual a 20. É mais fácil deixar 40, igual a 40, né? Porque eu multiplico o 20 por 2. Se eu multiplico 20 por 2, meu problema embaixo está resolvido. Então, eu tenho que resolver em cima também. Porque se eu multiplico por 2 embaixo, tenho que multiplicar por 2 em cima. Então, aqui vai dar 40 e aqui vai dar 2. Então, fica 1 menos 1 sobre 40 mais 2 sobre 40, não é? 40 e 40, ok. Beleza, escrevo aqui embaixo. Agora eu tenho 1 aqui e aquele 1 que era mais vezes 2, né? 2 aqui. Menos 1 com mais 2 vai dar 1. E aí se eu tenho 1 sobre P' é igual a 1 sobre 40, né? 1 sobre P' é igual a 1 sobre 40. Se eu inverter esse lado, eu inverto também do outro. Então, ou multiplico em cruz, né? 1 sobre P' vezes 1 é igual a 1 sobre 40, que vai ser igual a 40 centímetros. Simples assim, beleza? Continuando. Agora o aumento, né? Já encontrei o P, agora vou encontrar o aumento para entender o tamanho da imagem. Eu vou sair daqui. Tchau, gente. Vamos lá, para entender o tamanho da imagem, tá? Aumento é imagem sobre objeto, que é igual a menos P' sobre P. Para fazer esse cálculo, eu peguei o quê? Imagem. Eu não sei, é o que ele está pedindo aqui, ó. Mas ele me deu o O. E o P, menos P' e o P, eu já tenho. Por quê? O menos P' é 40 e a posição aqui, ó. Posição P também é 40. Como a equação é negativa, menos 40 sobre 40
me dá 1. O 2 está aqui dividindo, vem para o outro lado multiplicando, eu vou ter isso aqui. 2 menos 1 vai dar menos 2 centímetros. E o aumento vai ser o quê? Eu peguei essa equaçãozinha aqui, esse pedaço aqui, ó. Aumento é I sobre O. Se I é igual a menos 2, então aqui fica menos 2, dividido por quem? Por 2, ó. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Quais são os significados desse menos 1, né? Significa que a imagem vai estar de cabeça para baixo, tá? Se o menos aqui é de cabeça para baixo. E o múltiplo de 1 significa que ela tem o mesmo tamanho do objeto, tá? Se o objeto vale 2, a imagem, o aumento multiplica em uma vez, 1 vezes 2 é igual a 2. E a imagem também dá 2, então significa que tem o mesmo tamanho, tá? Continuando aqui para as características. Então, vamos lá. Característica da imagem. Primeiramente, ela é real. Por que ela é real? Porque é uma imagem de cabeça para baixo. E o sinal aqui indica para a gente, ó, cabeça para baixo, a imagem também é cabeça para baixo. Então, é menos 1, o aumento também é menos 1. Então, ela é de cabeça para baixo, ela é real. Segundo, ela tem o mesmo tamanho, porque o aumento é menos 1. O que vale uma vez. E ela vai ser invertida, porque ela tem um sinal negativo de inversão. Beleza? Então, gente, basicamente é isso para a gente fazer, tá? Eu vou fazer o B, porque tem muita informação, mas o B vai ser igualzinho, só muda a posição, tá? Vamos lá. O B, mesma coisa, ó. Encontrar o que tem que encontrar, o que mudou agora foi a posição, em vez de 40 vai ser 30. Então, vamos lá. O raio continua 40, o foco já tinha calculado, né, vai dar 20. O O, 2, nova posição 30 centímetros, pelinha que ele quer saber, imagem que ele quer saber, característica e aumento, tá? Vamos lá de novo. Inverso do foco, 1 sobre P mais 1 sobre pelinha, colocando os dados, né? O inverso do foco vai dar 20, porque o foco aqui é 20, aqui vai ser 20. Aqui vai ser 30, porque a posição aqui e aqui é 30. E ele vai achar o quê? Vai achar o pelinha. Fazendo esse cálculo, mesma coisa. Ó, joguei o 30 para cá, fica menos. Eu tenho que deixar isso aqui, ó, aqui embaixo, igual. Então, multipliquei por 2 aqui, vai dar 60. E multipliquei por 3 aqui, também deu 60. Então, em cima, multipliquei por 3 aqui. E aqui multipliquei por 2. Então, o resultado aí, ó, vai ser igual a 60, porque 1 sobre pelinha vai dar 1 sobre 60. Multipliquei de um lado, multipliquei em cruz, né, de um ponto para o outro, me deu 60 centímetros, beleza? Então, meu pelinha aí vale 60. Vamos lá. O aumento agora, né? Novamente, eu pegar as informações. I sobre 2, sobre O, né? I sobre O equivale a 2. Vai ser o quê? Menos pelinha sobre P. Como pelinha... tem coisa errada aqui. Como pelinha é igual a menos 60, né? Então, aqui ficou menos 60. Aqui eu quero que vocês não considerem que esse 40 aqui, na verdade, ele é 30. Por quê? A posição nova é 30. Como eu copiei lá do outro, vai dar 30. Mas o resultado final vai estar correto, tá, gente? Então, aqui 30 sobre 60 sobre 30, né? Vai me dar 2. Só que o O valia 2, ele vem multiplicando. Menos 2 vezes 2 vai me dar menos 4. Então, a imagem aqui vai me dar menos 4, tá? E o aumento, né? Menos 4 dividido por 2 vai me dar menos 2. Então, o aumento é igual a menos 2, beleza? Continuando aqui, característica, imagem real. Por quê? Porque o A é negativo e a imagem também é negativa, ou seja, é uma imagem de cabeça para baixo, ela só pode ser real. Segundo, é uma imagem maior. Por quê? Porque ela fala que ela é 2 vezes, é um número acima de 1, tá? Então é 2 vezes maior. É a imagem invertida porque o sinal é negativo, tanto aqui quanto aqui. Beleza, gente? E agora resolva aí no caderno C.
tá? Resolva no Cadena C. E aí eu quero que vocês resolvam os seguintes exercícios. Capítulo 20, página 26, tá? Acho que é 26, é isso? Vamos ver aqui, ó. 26, é isso mesmo. 26. Exercício 29. Exercício 30 e exercício 31. E aí segue os gabaritos, tá? Já estão corrigidinhos, tudo ok. Gente, usem o fórum, busquem lá interagir, tá? Tanto eu quanto o Tião, a gente vai respondendo, tá? Para vocês, beleza? E vamos continuando, né? O 29 tá aqui o gabarito, o 30 tem o gabarito e o 31 também tem o gabarito, beleza, gente? Então amanhã, hoje é quarta, né? Então, hoje é quarta? Hoje é quarta. Nossa, hoje é quarta, tem quinta e tem sexta ainda. Jesus. Então, quinta-feira, acho que eu vou. Talvez eu poste alguns exercícios, mas a gente vai ter 4 igual. Não, não vou encher vocês, não. Não vou encher. Já foram 3, né? Já foram 3. Então, essa aqui é a terceira. A gente só vai ter atividade na sexta, que vai ser uma atividade na Blackboard, tá? Eu quero que vocês façam. Eu vou deixar sexta-feira inteira aberta, sábado também inteira aberta. Então, vai ser sexta e sábado aberta. E aí eu quero que vocês respondam. Vai ser 5 exercícios, 5 ou 6, no máximo 6, tá? Mas é sobre espelhos esféricos, não é uma coisa difícil, você vai poder resolver. Pode consultar o caderno, pode consultar a apostila, não tem problema, pode consultar os slides, não tem problema nenhum, tá? Isso aí mais é para vocês treinem um pouco para não ficar aí sem fazer atividade, tá? Para vocês não perderem a relação de fazer atividade. Os valores vão ser valores fáceis, vai ter pegadinha, exercício simples, aplicação direta, tá? Mas eu quero que vocês façam, beleza? Não vai ter aquela validação com nota, não é uma prova, é só um exercício para a gente tirar de vocês a participação, tá? Participação na Black. E lembrando também, essa visualização aqui, quando você visualiza, também tem acesso para saber se vocês estão visualizando, tá bom, gente? Um abraço, tudo de melhor sempre. Falou!